Gente, Páscoa do céu. Vamos pensar um pouquinho nessa perspectiva. Só que para a gente poder pensar a Páscoa do céu, a gente precisa ter conhecimento de causa da Páscoa daqui da terra. Beleza? Então, eu vou dar uma pincelada sobre o que é a Páscoa e como foi que aconteceu a primeira Páscoa e a coisa toda. Muito importante a gente saber disso para a partir daí, desse pressuposto, caminhar. Primeira Páscoa, gente, aconteceu no Egito. Vocês lembram? O povo de Israel era escravo no Egito. O coração duro de Faraó cada vez mais foi se endurecendo. E cada vez que vinha uma praga, Faraó deixava o povo ir, mas se arrependia e ficava naquela e terminava que não deixava o povo ir. Até que veio a 10ª e última praga. E essa última praga foi determinante. Alguém lembra da 10ª praga? Qual foi? A morte dos primogênitos. Todo primeiro filho iria morrer. Então, em toda a casa do Egito, naquela noite, o anjo da morte ia passar por lá e ia tomar a vida do primeiro filho de cada família. Isso não era só com pessoas, não. Também era com animais. Tá joia, gente? Então, a partir daí surgiu a primeira Páscoa. Deus combinou com Moisés e com o povo dele que estava no Egito um sinal. Qual era o sinal? Bem, na casa em que houver sangue no portar da casa, no pilar da casa, na porta da casa, o anjo da morte ele não vai matar ninguém daquela casa. Agora não tem que ser qualquer sangue não. Tem que ser um sangue de um cordeiro, sem defeito, de 1 ano de idade. E aí vocês matam o cordeiro, pegam o sangue do cordeiro, mela na porta da casa. O anjo da morte que vai passar naquela noite sobre todas as casas, vai ver o sangue e vai passar por cima. Páscoa quer dizer passar por cima. Beleza? O anjo da morte viu o sangue, passava por cima, não matava ninguém daquela casa, daquela família. Essa foi a primeira Páscoa, que inclusive apontava propositalmente para Jesus Cristo de Nazaré, o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi assim que João Batista apresentou Jesus. João Batista estava passando e aí Jesus estava passando, João Batista disse, olha, aquele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí, alguns discípulos de Jesus, de João Batista que estavam na hora, deixaram de seguir João para seguir Jesus. Jesus é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado da nossa vida. Aquilo da primeira Páscoa foi um simbolismo, porque aquelas pessoas que não morreram no Egito, morreram depois. Mas o verdadeiro Cordeiro de Deus não é o animalzinho que foi morto na Páscoa, mas é Jesus, que com seu sangue sobre a nossa vida, ele nos livra da morte eterna. A morte não tem mais poder sobre a nossa vida. Você lembra que quem foi no Egito pegar o anjo da morte? Assim acontece quando alguém morre, o anjo da morte vai lá e... Mas aquelas pessoas que têm o sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus na sua vida, que aceitaram o sacrifício de Jesus, a morte não tem mais direito, poder sobre a vida dessa pessoa. Por mais que ela morra fisicamente, espiritualmente ela não morre. Lembra, gente, ser humano é formado com 2 elementos. O interior, que ninguém vê, você sabe que existe, está lá dentro de você. E o exterior. Tanto que Deus, quando foi fazer o ser humano, Deus pegou do barro, do barro não, né? Do barro é uma visão nossa de mestre Vitalino. Do pó da terra, criou o homem. E o homem não estava pronto ainda. Por quê? Porque não era só do pó da terra que o homem foi criado. Depois que Deus fez aquele boneco de barro lá, aquele boneco de areia, o que é que Deus fez? Soprou das suas narinas. Homem formado de parte visível e invisível, física e espiritual, material e imaterial.
A morte do verdadeiro Cordeiro de Deus, que é Jesus, livra a nossa alma do inferno, da morte eterna e da separação entre Deus e o homem. Jesus nos reconcilia com Deus. E a morte começa a perder poder quando a gente aqui na terra vive com Jesus. Porque por mais que esse corpo aqui da gente vá se desgastando com a vida, o nosso espírito se renova, assim Paulo vai falar, se renova na comunhão com Deus, e parece que a gente, sabe, por mais que esteja caminhando humanamente falando para a morte, parece que no olhar do cristão, do verdadeiro seguidor de Jesus, tem sempre um brilho diferente, um motivo diferente. Isso é tanto, gente. O meu ofício me faz estar em muitos enterros. E é diferente, gente, o enterro de um crente. Estou falando de religião, não. Estou falando que é diferente o enterro daquela pessoa que creu que o Cordeiro de Deus derramou seu sangue e que sobre ele a vida eterna está e sobre ele a morte não tem poder. Existe um clima de consolo até para aqueles que não acreditam nisso. É incrível, velho. Deu para entender? Deu para pegar? Páscoa começou no Egito, matou o cordeirinho, melou lá no sangue, tal. Terminou aonde? Jerusalém. Jerusalém, Jesus veio para o Calvário, morto na cruz, a verdadeira Páscoa. A gente cantou aqui de forma maravilhosa. Morreu, o justo morreu por todos os injustos, o inocente morreu por todos os culpados. Inclusive a gente só morre porque peca. A morte é consequência do nosso pecado, que em Adão todo mundo participou do pecado e todo mundo morre. Quem aqui nunca pecou, atira a primeira pedra. Não pecou, né? Então todo mundo vai morrer por causa disso. Mas Jesus, que não pecou, morreu em nosso lugar. E a morte não segurou um justo. Porque Jesus não é só um justo que morreu. Jesus é Deus que se fez ser humano e deu a vida, né? A morte de Jesus não foi uma fatalidade, a morte de Jesus foi uma entrega. Você imagina que Jesus, quando foi crucificado, tinha poder para mandar uma legião de anjos acabar com tudo. Que não foi a força do soldado romano que segurou Jesus. Imagina você ter poder para reagir e você não reagir. Cara, muito amor. A verdadeira Páscoa. A morte não segurou Jesus, ele ressuscitou. Ok? Tendo ciência disso, eu queria que a gente pensasse na Páscoa numa perspectiva do céu, galera. Porque muitas vezes a gente só vê Jesus, nessa época da Páscoa, além da gente, de algumas pessoas, da maioria da sociedade, está iludido com o coelhinho da Páscoa, com ovinho, com cacau show, com todos os chocolates gostosos, que eu gosto, por sinal, muito de chocolate, mas né, não tem nada a ver com a Páscoa. Garoto, enfim, tudo, né? Lacta, Kit Kat, ovo de Páscoa da vizinha, né? Aqueles que a vizinha faz, que é ruim pra caramba. Não, sempre tem uma vizinha que faz ovo de Páscoa ruim. Acontece, quem mora em comunidade sabe, né? Tem que ter uma piadinha, sei não. Mas não tem nada a ver com a Páscoa, né? A verdadeira Páscoa da gente é Jesus. Mas, gente, a história não acaba só ali. Na morte de Jesus, Jesus ressuscita, diz para o discípulo, galera, ressuscitei, estou bem agora, vou para o céu e vocês vão fazer discípulos. A história da Páscoa não acaba aí, velho. Por que isso é importante? Imagina João, apóstolo João. Um velhinho de mais ou menos 94 anos, nessa faixa, né? 90 e tantos anos. Exilado, tipo assim, meu irmão, foi obrigado a deixar tudo que ele tinha. Possivelmente João morava em Éfeso, tanto que ele era pastor da cidade de Éfeso. Exilado para uma ilha no fim do mundo, chamada Pátimos. Todos os outros apóstolos tinham morrido. A igreja perseguida. Jogando os crentes para as feras. Meu irmão, clima. Aparentemente, a morte e a ressurreição de Jesus não tem, assim, a ressurreição tem, mas a morte de Jesus não tem glória nenhuma, do ponto de vista humano.
E aí, João certamente... Como é que você estaria se fosse você? Já pensou? Seus amigos tudo morto. Tu exilado, longe de todo mundo, velhinhos. Por causa de Jesus e da palavra. Não é nada agradável. Mas Jesus, no livro do Apocalipse, capítulo 4. Abre aí tua Bíblia. Apocalipse, capítulo 4. Gente, Apocalipse é o último livro da Bíblia. Não sei por que você... Não tem por que você não achar rapidinho. Eu estou demorando aqui por causa do vento. Deixa eu desligar aqui. Tu desliga aí, man. Esses ventos... Porque a Bíblia fica... Apocalipse capítulo 4. Presta bem atenção. Vamos ler o versículo 1 e 2. Esse não é o texto base da gente. Mas esse faz parte para a gente entender. Depois destas coisas, vi uma porta aberta no céu. Dá uma paradinha aí. Gente, João começa a ver o céu. E não é o céu do ponto de vista que a gente olha e vê o céu, não. Ele vê uma porta aberta do céu. Um portal. Ok? Quem assiste filme sabe do que eu estou falando. Portal, Nárnia. Mas é melhor que Nárnia, gente. Nárnia é fichinha para isso aqui. Porque Nárnia é história, mas aqui é real. Uma porta aberta no céu. Destas. Fui imediatamente arrebatado em espírito e vi um trono no céu com alguém assentado sobre ele. Beleza, dá uma paradinha aí. Gente, Jesus chegou ali naquela situação que João estava, que humanamente não tinha glória nenhuma, não tinha nenhuma, sabe, entre aspas, humanamente, se olhar com os olhos da carne, nada de bom. E fez João, a verdadeira história é essa aqui. Eu vou te mostrar uma história que você não conhece. Aquela Páscoa que a gente viveu lá em Jerusalém, eu dando a minha vida na cruz, ela é uma parte da história. Mas a verdadeira história é essa aqui. João, no capítulo 4, ele vai... John Piper diz o seguinte, que uma das primeiras necessidades do ser humano, das necessidades mais básicas de um ser vivente, de um ser humano, é a glória de Deus. Só que a bronca é que a gente não sabe disso. Mas quando a gente descobre isso, a vida da gente muda totalmente de sentido. Gente, é maravilhoso saber que Deus está no trono. Que Deus está no controle desse mundo louco que a gente vê aqui. Que Deus está no controle da sua vida. Que todos os seus cabelos estão contados por Ele. Que Ele cuida de você. Que Ele está no trono. E que dali, ninguém pode tirar Ele. É muito ruim esse clima de instabilidade que a gente vê no mundo. Não é ruim? Não é ruim você saber que hoje você está aqui, amanhã pode atravessar a rua e não está? Uma das primeiras necessidades do ser humano é a glória de Deus. É o brilho maravilhoso da sua presença. Eu não sei se você consegue sentir prazer de louvar o nome de Deus quando a gente estava cantando aqui músicas maravilhosas. Mas adorar
É uma das primeiras necessidades do ser humano. Reconhecer que existe alguém melhor, alguém superior, alguém perfeito, alguém que não muda. E quando o ser humano não encontra isso, aí ele vai para os ídolos. É por isso que você vê na televisão, meu ídolo é, sei lá, Xuxa. Foi ruim essa, né? Meu ídolo é adorar, velho. Mas vamos lá, para a Páscoa do céu. Primeiro, esse capítulo 4 de João, ele vai abordar sobre a criação. O louvor a Deus aí é voltado para o que Deus criou. Agora o capítulo 5 é a revelação da Páscoa do céu. Vamos lá. 5, versículo 1. No lado direito de quem estava sentado no trono. Ele continua sem falar o nome de Deus, gente. Presta atenção na reverência. No lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora. A gente lê a Bíblia com imaginação, imagina a cena. Bem selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte, clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Eu chorava muito, pois ninguém for achado digno de abrir o livro nem olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os selos. Nisso, eu vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro, que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio e pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque fosse morto, e com teu sangue comprasse para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e os constituísse reinos e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre toda a terra. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, em nome de Jesus, diante dessas verdades indizíveis, Senhor, muitas vezes é difícil até a gente imaginar essa cena, Pai, mas nos dá a revelação do Teu Espírito, para a gente poder compreender aquilo que o Senhor quer nos falar, para o Senhor poder, que o Senhor ilumine o nosso coração, para que a gente pela fé contemple, Senhor, que o final da história não é o Senhor morto derrotado na cruz, mas é o Senhor vivo, ressurreto, na glória, e a gente lá com o Senhor, para estar eternamente contigo. É isso que te pedimos, Senhor. Ilumina o nosso coração. É o Senhor que faz isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Galera, muito interessante, detalhes do texto. Vamos lá. João vê aquele que está sentado no trono, e em sua mão direita, muita referência de Deus do Antigo Testamento, quando fala mão direita de Deus, é assim, a destra de Deus, a força de Deus, simbolizava isso aí. Na mão direita de Deus, não é que a mão direita é a mão que Deus tem força, a mão esquerda não tem, não é isso. Mas simbolizava assim, o poder de Deus, sabe? Estava segurando um livro, tinha aqui na minha tradução. Na época não tinha conceito de livro, era rolo. Um rolo, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. A gente passa nisso batido, mas tem um significado muito profundo. Primeira coisa, a gente já sabe que é um rolo. Segundo, escrito por dentro e por fora, completamente preenchido. Não cabia mais nada ali. Era algo pleno, algo completo.
7 selos. No tempo que esse texto foi escrito, em Roma, tinha uma forma de você reconhecer um testamento. Porque o testamento ele era selado com 7 selos. Um rolo com 7 selos não era um livro comum, um livro que tem várias coisas. Era um testamento, gente. Na mão de Deus estava um testamento. A gente depois vai conversar sobre o conteúdo desse testamento. Mas a gente precisa entender uma coisa. Testamento só vale depois que o testador, aquele que fez, morre. É como, por exemplo, o exemplo da minha bicicleta, né? Eu tenho uma bicicleta sensacional, não está à venda. Mas digamos que eu faço um testamento, então eu morrer, a minha bicicleta é de Nestor. Mas enquanto eu estou vivo, a bicicleta é minha ou de Nestor? Vocês estão aqui? É minha. Só vale depois que eu morrer, hein, Nestor? Não vai me matar por causa disso, não. O testamento não valeu porque eu estou vivo. Esse livro que estava na mão de Deus só tinha validade depois que o próprio Deus, em figura humana, morresse. Muito massa a gente pensar o conteúdo desse rolo. O conteúdo desse rolo a gente vai ver lá na frente, quando cada selo é aberto e cada coisa começa a acontecer. Mas uma coisa é certa, gente, o conteúdo desse rolo se resume em 2 coisas. A salvação dos justos. A salvação daqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. E o juízo, castigo, julgamento de toda a terra que rejeitou o reinado de Jesus. Naquele livro estava a minha história e a sua história. Estava o plano de Deus para a gente. Que você querendo o plano de Deus ou não querendo o plano de Deus, ele vai se cumprir. Estando você no lado daqueles que receberam Jesus, receberam o sacrifício da graça de Deus, sacrifício de sangue, ou estando você do outro lado. Lembra da primeira Páscoa? A primeira Páscoa representou salvação para o povo de Deus e morte para os que rejeitaram aquilo que Deus estava fazendo. Ao mesmo tempo que o plano de Deus é de salvação, é de redenção, também é de juízo. Por que juízo? Porque a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. Jesus veio estabelecer o seu reino, mas as pessoas preferiram reinar. Toda vez que a gente diz para Deus, Deus, não é do jeito que o Senhor quer, é do jeito que eu quero, a gente diz para Deus, Deus, não é o teu reino. Sou eu que vou reinar e eu que faço como eu quero, porque a vida é minha, eu faço o que eu quiser. E nisso, gente, é uma questão de vida ou morte, como foi no Egito, na primeira Páscoa. Se ligou? Vamos seguir o texto? Vamos lá. Mantenha a Bíblia aberta aí, hein, gente? Vamos para o texto. Versículo 3 já deu uma aliviada, né? Você já sabe que ninguém era digno de abrir o livro, nem de olhar para ele, porque só Jesus Cristo que não tinha pecado. Jesus o único justo. Ninguém mais é digno. Ninguém pode se salvar com as suas boas obras, gente. Ninguém. Todo mundo pecou. E o seu pecado é suficiente para levar você para o inferno. A menos que sobre a sua vida esteja o sangue do Cordeiro. Ninguém era digno de abrir o livro, nem olhar para ele. E é por isso que João é comovido aqui, ele entra numa comoção, ele chora copiosamente. Ele diz, eu chorava muito, porque ninguém é digno
E aí, versículo 5 ainda. Então um dos anciãos me disse: não chore, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Glória a Deus. A apresentação de Jesus é incrível, gente. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. A gente às vezes até tem música que canta sobre isso, né? Leão de Judá. O que isso significa, galera? Alguém arrisca? Tem a Delve ali. A Delve na plateia é brincadeira, bicho. Bora, Delve. Tu é mestre. Gente, vou dizer porque leão de Judá. Mantenha a tua Bíblia aberta nesse texto e vamos para outro texto para você entender porque leão de Judá. Vai lá no Gênesis. Cara, a Bíblia do Gênesis e Apocalipse inspirada, velho. Sensacional. Gênesis, capítulo 49, versículo 9 e 10. Segura aí que eu vou explicar o que estava acontecendo aqui. Jacó tinha 12 filhos. E antes de morrer, Jacó abençoou cada um deles. E cada bênção dessa teve um tom de profecia, inclusive. Mas a de Judá foi diferente. Por quê, gente? Porque Jesus é descendente de Judá. O ancestral direto de Jesus, assim, né, é Judá. Ok? E aí, olha o que é que Abraão, há não sei quantos milhões de anos não, mas trocentos mil anos aqui antes de Jesus, o que é que ele fala? Gênesis 49, versículo 9 e versículo 10, tá certo? Jacó falando para o seu filho, na cabeça dele, ele não está falando de Jesus, mas ele está sendo usado profeticamente. Primeiro versículo 9, ele fala especificamente sobre Judá, acho que sobre a personalidade de Judá. Mas o 10 é Jesus puro. Judá é um leão novo. Vem subindo o meu filho. Depois de matar a presa como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Versículo 10. Olha o que Jacó fala sobre a descendência de Judá. O cedro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e as nações obedecerão. Presta bem atenção, gente. Judá, o cedro, você sabe que o cedro é de reinado. Está dizendo assim, Judá, de ti vai vir reis. Inclusive vai ter um que todas as nações obedecerão. Judá, você é um leão. Deu para entender? Quando você ouve alguém falar que Jesus é o leão da tribo de Judá, quer dizer o seguinte: primeiro, Jesus é descendente de Judá, cumprindo toda a profecia sobre Jesus. Segundo, Jesus é rei. O título de leão de Judá está reivindicando o reinado de Jesus. Porque o cedro não vai se afastar de Judá. Se ligou? Raiz de Davi é o outro termo que o anjo coloca, lembra? Não chore, não se desespere, João, fique em paz. Porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. E o que quer dizer raiz de Davi? Alguém tem alguma dica? Então vamos para a Bíblia, que a Bíblia interpreta a Bíblia. Salmo, a gente vai voltar lá para o Apocalipse, hein, gente? Salmo 89. Versículo 3 e versículo 4. Tu disseste, fiz aliança com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Essa é uma palavra ao rei Davi. Estabelecerei a tua linhagem, ou a tua descendência, em outras traduções, para sempre. E firmarei o teu trono por todas as gerações.
Dá uma olhada no versículo 29 desse mesmo salmo. Firmarei a tua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. O que é que o texto está falando? Davi, eu vou estabelecer a tua linhagem. E a tua linhagem é a linhagem de reis. A tua linhagem vai ter reis enquanto o céu existir. Leão da tribo de Judá, raiz de Davi, está dizendo o seguinte: está dizendo que Jesus é rei. Está reivindicando o reinado de Jesus. Inclusive de uma forma progressiva, cronologicamente. O que é isso? Se você pegar a história e abrir ela assim como se fosse um mapa, ou assim de cima para baixo, primeiro, segundo, terceiro, você vai ver que na história bíblica Judá vem primeiro, depois vem Davi. Cronologicamente, está dizendo, olha, o rei ressuscitou. O rei venceu. Não precisa você não ter esperança, João. Não precisa você não ter esperança, pare de chorar. O rei venceu, e venceu para reinar. Galera, o reinado de Jesus começa aqui no nosso coração. Mas um dia se estabelecerá que todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante dele. Porque ele é rei, e o seu reinado não tem fim. O seu reinado é de justiça e paz. Mas ele começa aqui, gente. E a gente só vai participar do reinado dele se a gente deixar ele ser o rei da nossa vida, o rei do nosso coração. Se a gente receber sobre nós o sangue do Cordeiro, e a gente entender que nós somos diferentes, como por exemplo do povo do Egito, dos nossos contemporâneos, porque sobre nós a morte não tem poder, e a gente serve a um reinado que não é desse mundo, não é dessa terra. Se ligou? Seguindo, gente. Versículo 8, vamos dar um pulo aqui na história. Logo que pegou o livro, né? Que Jesus pegou o livro. 4 seres viventes, 4 anjos, gente. 4 seres, sabe, celestes. 4 seres viventes. Versículo 8 do capítulo 5 de Apocalipse, beleza? E 24 anciãos. 24 anciãos é legal a gente pensar o seguinte: a maioria dos comentaristas bíblicos diz que 24 anciãos é o seguinte: são representantes de Israel e da igreja. Por quê? São 12 filhos de Jacó, 12 filhos de Israel, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos de Jesus. 24, ok? É uma linguagem simbólica. Lembra que Apocalipse é um livro simbólico, muita coisa do Apocalipse não é literal. Está dizendo o seguinte: que diante dos representantes, tanto de Israel como da igreja. Bonito, né, velho? A gente vai... Pô, massa. Vou ler do 8 do começo, porque eu fiz essas paradas. Vamos lá. Logo que pegou o livro, 4 seres viventes e 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos. Dá uma paradinha aí, gente. No céu tem música, gente. No céu tem música. Inclusive, depois dessa história, um cântico vai ser cantado, né? É meio redundante, mas é isso. Vai ter uma música no céu. E essa música, ela fala sobre a gente. Ela fala sobre a gente, galera. Mas é interessante que aqui está na harpa dessas pessoas que estão no céu. Desses 4 seres viventes, desses 24 anciãos. Se ligou o que está na mão deles? Numa mão está uma harpa para tocar. Não sei quantas mãos ele tem, mas sei que tem dois elementos aí. E na outra está uma taça cheia de incenso. E João enfatiza e diz assim: que são as orações dos santos. O que é isso, gente? Diz pra gente que Deus não joga fora as nossas orações. Deus não despreza as nossas orações. Você já recebeu uma cartinha linda e maravilhosa, né? Num crush.
ou, né, enfim, já recebeu. Quem não recebeu, pelo amor, hein, gente? Vamos fazer um evento aqui no Dia dos Namorados, que é assim, sou feio, mas estou orando. Mas não é disso que eu quero falar, não. Sério, isso é muito sério. Mas aí você recebe aquela cartinha linda e maravilhosa. Você lê, fala, poxa, que coisa linda, que toque maravilhoso, poxa. Mas aí depois o que você faz? Vou guardar para sempre aquela cartinha daquela pessoa tão especial que veio. Vou juntar até o Big Big que eu comi no dia, o papel do Big Big, vou colar na minha agenda, né? Tem isso também. Mas, gente, depois de um tempo, o que é que a gente faz? Está aqui ainda. Jogar fora. Aí de canto da mesmo, aquela mulher quando era namorado, eu já casei mesmo. Ela está aqui não, ainda bem. Mas está filmado. Corta essa parte aí, galera. Véi, brincadeiras à parte. Deus, apesar de responder as nossas orações, e algumas orações que nós fizemos, já virou até passado na nossa vida. Mas está lá diante de Deus. Deus não despreza, galera. Deus é um Deus zeloso. Ele não joga fora as nossas orações. Elas estão diante dele. Por que então a gente ora tão pouco, velho? Por que então a gente fala tão pouco com Deus? Por que então a gente não leva a sério ter uma vida de oração? Caramba, velho. Deus é zeloso. Cada palavra que você falou para Ele está lá, diante dEle. Não sei se você se ligou, né? A gente está falando da Páscoa do céu. Quando o texto diz, João fala, quando o anjo fala que esse é o cordeiro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, é a chegada de Jesus no céu, gente. Na chegada de Jesus no céu, depois da sua morte, depois da sua ressurreição. Eu pulei essa parte que eu estou preocupado com a hora, mas vamos lá. Vamos voltar um pouquinho a fita. O anjo diz assim, olha, esse é o Cordeiro de Deus. Oh, meu Deus, estou viajando. Vamos voltar aqui, gente. Desculpa aí a vergonha que eu passei. Vamos lá. Versículo 5, vou ler de novo aqui. Então um dos anciãos me disse, não chore, pois o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os selos. Versículo 6. Nisso vi em pé o trono e os 4 seres viventes, e no meio dos anciãos um cordeiro que parecia estar morto, mas estava vivo. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. João olha e vê o quê? Um cordeiro, velho. Lembra da Páscoa? O testamento só foi possível ser aberto porque a Páscoa aconteceu. A verdadeira Páscoa aconteceu. Jesus morreu e ressuscitou. Esse texto está tratando da chegada de Jesus no céu. E quando Jesus pega o livro do propósito de Deus para a nossa vida, e aí de que lado você vai estar, é você que vai dizer, beleza? Os 24 seres viventes e os 4 anciãos se prostram diante de Jesus. Um com a harpa, outro com a taça de incenso, que são nossas orações. Inclusive a gente é chamado de santo, gente. Porque nós fomos santificados por Jesus. Antes pecadores, hoje santos, purificados pelo sangue do Cordeiro. E nessa cena aí, maravilhosa, eles se prostram. Versículo 9. E cantavam um cântico novo. Dá uma parada aí. Esse cântico, gente, é inédito. Porque até então Jesus não tinha morrido e ressuscitado. Aqui é a chegada de Jesus no céu após a morte e ressurreição. Essa é a Páscoa no céu, galera. E esse cântico ele não podia ser cantado antes. Porque ele foi cantado depois que Jesus cumpriu o plano de Deus. E olha o plano de Deus aqui, velho.
e cantava um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e abrir seus selos, porque fosse morto, e com teu sangue comprasse para Deus homens de toda tribo, toda língua, povo e nação. Olha a gente participando desse evento aqui, galera. Quando o texto fala homem, está dizendo o seguinte: não é só homem do sexo masculino, porque fosse morto e com teu sangue comprasse a humanidade de redimidos. Celebrando aqui a nossa salvação. Esse tem a ver com o sentido do plano de Deus para a vida da gente. Perdido, merecedor da morte e do castigo de Deus, todo ser humano era. Todo ser humano é. Até Jesus, até Jesus morrer na cruz, ressuscitar, cumprir o plano, o testamento foi cumprido completamente, e agora pode ser posto em prática. E Ele nos constituiu reino e sacerdócio. O que é isso, gente? Reino, porque a gente faz parte do reino de Deus. Jesus promete aos irmãos da igreja de Laodiceia, no capítulo 3 do Apocalipse, que quem vencer, sentará com ele no trono, vai reinar com Jesus, vai participar do reinado de Jesus, que inclusive começa aqui, a gente já conversou sobre isso. Mas Deus nos fez também sacerdotes. Eu não sei se é claro na sua cabeça qual é a função sacerdotal lá na lei, lá no começo. Sacerdote era aquele que representava Deus, gente. Era aquele que tinha a palavra de Deus nos lábios. Era aquele que cumpria o protocolo de, quando alguém pecava, sacrificar um cordeiro para que o pecado daquela pessoa fosse perdoado. Sacerdote era aquele que representava a presença de Deus no meio do povo. Jesus está dizendo que com sangue de Jesus, esses seres celestes estão dizendo que com sangue de Jesus, Ele nos comprou para Deus e nos fez participantes do reino dEle e nos fez sacerdotes. Quer dizer que quando você chega num lugar, a presença de Deus chega ali também. Paulo vai dizer que nós somos embaixadores do Rei, embaixadores de Jesus. Jesus mandou os discípulos entrarem em algumas cidades e disse assim: olha, aquelas cidades que não virem vocês, bata o pó da terra, porque no dia do juízo não vai ter, em outras palavras, não vai ter desculpa para aquela cidade, parafraseando, porque vocês foram lá, vocês são os meus representantes, ide por todo mundo. Você já pensou que quando você chega no lugar, a presença de Deus leva com você, vai com você? Você leva as pessoas à presença de Deus? Bem, isso se você antes participar do reino de Jesus. Mas para isso Ele tem que ser o rei da tua vida. Ele nos constituiu reino e sacerdócio. Para a gente finalizar, capítulo 7 de Apocalipse, versículo 9. Vamos para o final da história. Eu vou dar uma dica aqui nessa leitura. Presta atenção como o autor se refere a Jesus. Que título o autor dá a Jesus? Vai se repetir mais de uma vez, vai ficar fácil de você descobrir. Apocalipse 7, versículo 9. Esse é o final da história. Eu queria convidar você para participar dessa história aqui, que ela é a nossa história. Depois dessas coisas, vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, na presença do Cordeiro, vestido com túnicas brancas e segurando palmas nas suas mãos. E clamavam em alta voz: salvação ao nosso Deus,
que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo amém. Louvor, glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder, força, sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Então, versículo 13, um dos anciãos me perguntou: quem são esses e de onde vieram esses que estão vestidos de túnicas brancas? Você sabe quem são esses? Versículo 14. Eu respondi: meu Senhor, tu sabes. E ele me disse: são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Dá uma parada aqui, mas a gente volta para cá. São vocês que sobreviveram. São vocês que não negaram o nome de Jesus. São vocês que foram chacotados por ser crentes. São alguns de nós que talvez vamos morrer por causa do Evangelho. Ou morrer morrendo, ou dando a vida e deixando ela ser gasta, por amar aquele que senta no trono e ao Cordeiro. Olha o título, gente. O título é pascual. O título que em nenhum momento fala Jesus aqui. Fala Cordeiro. Aquele que foi morto para que com seu sangue nos comprasse. Para que seu sangue, a Páscoa em nós, fosse eterna. Seguindo 15, gente. Por isso estão diante do trono de Deus e servem dia e noite no seu santuário. Aquele que está sentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre ele, quer dizer, a sua morada sobre eles. Versículo 16, nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem o calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes da vida, e Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Glória a Deus, galera. Gente, o Jesus que veio como um cordeiro, ele virá como um leão. E o nosso destino eterno depende disso. Eu queria chamar os grupos pequenos aqui, que a gente vai dividir. E a hora está avançada, né? Dá para dividir ou é melhor liberar a galera? A hora chegou, né? Desculpa. E aí, Renatinho? Oh, foi mal. Próximo resgate a gente conversa. Mas eu queria chamar a banda aqui. E queria dizer uma coisa. Onde é que você vai ficar? Onde é que você vai ficar, velho? O plano de Deus vai se cumprir, gente. O plano de Deus se cumprirá. Eu não sei quem sabe aqui.